Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de redação de hoje tem como tema argumentações implícitas. Mas, antes de falarmos das argumentações implícitas, vamos ver um pouco o que seria as argumentações explícitas. Eu trouxe aqui para vocês essa charge, né, onde tem uma senhora conversando com um delegado, né? Antes de fazer a leitura da charge, gostaria de falar o que seria uma argumentação explícita. Normalmente, a fala explícita ela é de senso comum e de fácil entendimento. Ela deixa bem claro, sem dúvidas, ou seja, fala ou transmite diretamente. E aí, eu vou ler aqui para vocês o que diz a charge, né? A senhora chega na delegacia e diz: doutor, lá na minha rua, todo mundo que passa é assaltado. Eu gostaria que o senhor mandasse um policiamento para lá. E o delegado responde: para quê? Para ser assaltado também é? Era só o que me faltava. Nessa imagem, a gente pode perceber que ela é uma charge explícita, pois o delegado deixa bem claro que o local onde a moradora reside realmente é perigoso. Na hora que vocês leem a charge, vocês automaticamente já percebem que o local onde ela mora é perigoso, pela fala dela e confirmado pela fala do delegado. Então, não tem como errar. Uma argumentação explícita, ela é direta e ela não deixa dúvidas e ela é bem clara. Mas o nosso assunto de hoje, nós vamos vir falando sobre as argumentações implícitas. E aí, como usá-las e como identificá-las em determinados textos. E principalmente, como poderemos usá-las dentro da produção textual. Como se pode observar nos textos estudados em sala de aula, a maioria das informações textuais, ela se apresenta de forma explícita ou clara, como podemos ver, né? E aí, você pode ver que além da explícita, nós estamos nos deparando com as argumentações implícitas. Por isso, é necessária a leitura bem atenta do texto, para que se possa perceber o que se esconde nas entrelinhas. E aí, a pergunta é: o que são argumentações implícitas? Existem dois tipos de mecanismos argumentativos. São os pressupostos e os subtendidos. Primeiramente, vamos falar dos pressupostos. Que tipo de mecanismo seria esse? O pressuposto é a ideia que está implícita na frase, mas que pode ser depreendida a partir de marcas do texto. Veja, marcas do texto. A palavra marcas, ela veio em negrito para que você observe que quando você vai ler determinada frase, oração, parágrafo, um texto inteiro, ela tem essas marcas dentro do texto que nos dá a ideia de que algo foi dito nas entrelinhas, que não foi explícito, que está implícito, e é esse nós chamamos de pressuposto. Por exemplo, todos os países participaram do encontro, inclusive a Rússia. Nesse caso, a palavra inclusive nos faz pressupor que a Rússia, em geral, ela não participa dos encontros. Ela sempre fica de fora. Então, quando eu usei a palavra inclusive, eu pude perceber que ele estava falando que a Rússia, até a Rússia, naquele momento que ela nunca participou, ela estava participando. Certo? E aí, essa nova charge, né? Implícito é aquilo que fica nas entrelinhas, requerendo um conhecimento mais específico, porque ela fala indiretamente. Na charge tem um político falando, né, fazendo o seu discurso, e ele diz: nesse bolso nunca entrou dinheiro público. E um dos participantes, aí votantes
que está na plateia, ouvindo o discurso, diz: tá de calça nova, né? Ironizando, usando a ironia para deixar implícito de que o político ele é ladrão, né? A charge transmite a ideia de que o político é ladrão, onde um cidadão, de uma maneira indireta, fala que ele rouba o dinheiro público. Então, através da ironia, você pode deixar pressuposto que alguém está fazendo determinada ação, por exemplo. E aí, dentro dessa mesma visão, nós poderemos falar dos marcadores de pressupostos. Existem vários tipos de marcadores de pressupostos, né? Dentro da classe gramatical, nós temos, por exemplo, os advérbios. Eles são bastante usados como marcadores de pressupostos. Quando eu digo uma crise econômica instalou-se repentinamente nos Estados Unidos, a palavra repentinamente, ela demonstra o que ela pode demonstrar para vocês, por exemplo? Que uma crise econômica não era esperada ou cogitada naquele país. Ou seja, né, percebe-se que nos Estados Unidos dificilmente teria uma crise econômica, que ela apareceu do nada e não estava sendo esperada por ninguém. Outra classe gramatical que é bastante usada como marcadores de pressupostos são os adjetivos ou palavras semelhantes, como no exemplo diz: meu irmão começou um novo romance. O adjetivo novo faz supor que o irmão já viveu vários romances, ou que até então tinha um romance antigo e que iniciou outro romance. Então, você percebe que uma palavra, ela já nos dá a dica para que a gente chegue a um determinado ponto de vista a partir do que o autor quis pressupor com o que ele está dizendo. E a isso nós chamamos de marcadores de pressupostos. Entre outros marcadores de pressuposto, nós temos também os verbos, né? Verbos que indicam mudança ou permanência de estado, né? Como, por exemplo, os verbos continuar, permanecer, tornar-se, ficar, virar, passar, começar, principiar, transformar-se, converter-se, perder ou ganhar. Todos esses verbos, eles são verbos que indicam mudança ou que indicam permanência de estado. Como no exemplo que nós temos aí, Vera tornou-se mais sociável, né? O que é que o autor quis dizer com essa frase? Que o verbo tornar-se permite pressupor que antes a Vera ela não era tão sociável, ou que melhorou sua capacidade de relacionamento social. Entendeu? Então, a palavra tornou-se, ela dá essa ideia de que a Vera não era nada sociável, mas agora ela melhorou. Agora ela é uma pessoa mais sociável. Outros tipos de verbos são os que indicam um ponto de vista sobre o fato expresso no seu complemento. E aí, nós temos, por exemplo, Pedro lamentou a partida de José. Entre alguns verbos que expressam, indicam esse ponto de vista, nós temos sentir, lamentar e lastimar. E com relação ao exemplo citado, Pedro lamentou a partida de José, o verbo lamentar permite pressupor que para Pedro a partida de José não foi algo bom. Entendeu? Porque se ele lamentou, então é porque não foi bom para Pedro que José fosse embora. E assim, dentre vários marcadores, nós também podemos citar algumas conjunções, como nós podemos ver aqui, né? Na seguinte frase: ela está feliz,
apesar de ter perdido uma fortuna. As informações explícitas são, o que é que eu tenho de explícito? Ela está feliz e perdeu uma fortuna. Então, eu sei que ela perdeu uma fortuna, está explícito isso para mim, e que ela está feliz, também está explícito isso para mim. Mas quando eu coloco a palavra apesar de, isso quer dizer que, em geral, as pessoas que perdem fortunas não se sentem felizes. Não é assim? Exatamente. E aí, como estávamos falando, dentre os dois marcadores, né, alguns marcadores do pressuposto, agora nós vamos falar do outro mecanismo argumentativo, que é o subtendido. O que seria o subtendido? É a ideia que não está expressa, mas apenas contida e sugerida na frase. São insinuações não indicadas linguisticamente. E aí eu tenho um exemplo. Nossa, que frio! Quando eu digo isso, está subtendido que eu gostaria de dizer algo, mas que eu não tenho coragem de dizer, vamos dizer assim, né? O subtendido, normalmente, quem constrói a frase ou quem fala a frase, a pessoa normalmente não quer se comprometer com o que está dizendo. Então, ela deixa a critério do receptor, aquele que vai ler ou que vai ouvir a frase, dele supor o que a pessoa quis dizer. Então, imagina essa situação, essa frase, a pessoa está entrando numa sala com ar-condicionado muito frio para ela, para essa pessoa. Então, quando ela entra, ela diz, nossa, que frio aqui. Na verdade, está subtendido na fala dela que ela gostaria que alguém diminuísse o frio, né? Ou que desligasse, de alguma forma. Mas ela não quis ser indelicada em pedir, nossa, desliga isso aí, porque está muito frio, né? Em outras palavras, de forma educada, ela usou essa expressão, né? Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído de alguma forma para que vocês sejam capazes de construírem frases e orações dentro da produção textual de cada um. Até a próxima aula.